vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Naya chega na mulher e tenta conversar, mas ela acaba sendo bem grosseira com o YouTube e até fala que suas correntes parecem ser falsas. Naya tenta perguntar à mulher qual o seu nome, mas ela não responde e continua sendo bem rude com ele. Mas o YouTube continua insistindo em conversar com ela e pergunta de onde ela é, mas a mulher não para nem um minuto para conversar com ele. Então Naya desiste e dirige ao seu carro de luxo. E quando a garota percebe que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta para conversar com Naya, perguntando se aquele carro é dele. Ele responde dizendo que sim, que aquele é apenas um dos seus brinquedinhos. Então, a garota pede desculpas ao rapaz por ter sido rude com ele. Naya pergunta o nome dela, e ela diz para ele que seu nome é Britney. Eles conversam um pouco e então logo o rapaz desce do carro para eles poderem conversar melhor. Naya pergunta o motivo dela ter sido tão rude com ele. A garota pede desculpas e fala que não sabia que Naya tinha um carro desses e que ele era um grande empresário. Eles conversam um pouco e o rapaz elogia a garota, dizendo que ela é muito linda e que ela tem um corpo espetacular e pergunta se ela faz academia. A garota agradece o elogio. Em seguida, Naya pergunta um pouco sobre ela e ela diz que nasceu no Texas e que há alguns anos veio para essa cidade em busca de uma oportunidade melhor de emprego. Então, Naya elogia mais ainda a garota. Então, ela pergunta se eles poderiam dar uma volta no Corvette de Naya. Então, o YouTube aceita e pede para ela entrar no carro. Então, o YouTube pergunta mais um pouco sobre a garota e ela diz que trabalha em uma empresa de personalização. O YouTube questiona a garota mais uma vez, dizendo sobre como ela foi rude com ele. A garota diz que foi porque, quando ele foi conversar com ela, ele estava a pé. Então, o YouTube fala que ela é muito interesseira, mas ela fala que não liga nada para isso. Naya então fala que estava apenas em busca de uma garota, pois ele e sua namorada terminaram há alguns anos. Mas o rapaz fala que ela não é a garota certa, pois ela é muito interesseira. Então, o YouTube pede para ela descer do seu carro. A garota começa a reclamar e falar mal de Naya, mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com Damon abordando essa linda mulher para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele elogia a garota, falando que ela é muito linda e pergunta o nome dela. Mas a mulher responde que Damon não precisa saber o seu nome. Então Damon pergunta por que ela está falando daquele jeito com ele. E a garota diz que é porque ele já está meio velho e gordinho demais. Então, Damon pergunta se ela poderia pelo menos passar o Instagram dela. A garota passa o Instagram dela, mas diz que não irá segui-lo de volta. Então, Damon tenta se apresentar, mas a garota, ela se recusa a pegar na mão de Damon e fala que não sabe onde ele passou essa mão. Ele diz que só estava apenas fritando algumas batatas e fazendo alguns hambúrgueres. Então, Damon pergunta se caso ele conseguisse um emprego melhor, se eles poderiam se conhecer melhor. A garota diz que não. Mas Damon não desiste e insiste em conversar com ela e diz que estava apenas tentando conhecer pessoas novas. Mas a garota diz que não está interessada e fala para ele arrumar um outro emprego para pelo menos ela pensar em conversar com ele. E fala que só a bolsa dela paga mais de um ano de salário de Damon. Então o Damon pede desculpas por incomodá-la e vai em direção ao seu glorioso Lamborghini.
E quando a mulher percebe a nave de Damon, ela volta correndo para conversar com o rapaz. Ela pergunta se aquele carro é mesmo dele. Ele responde dizendo que sim. Então a garota, confusa, pergunta como ele tem uma Lambo trabalhando no McDonald's. Então o rapaz responde que todos os donos do McDonald's deveriam ter uma Lamborghini. Então ela pergunta se ela poderia dar uma volta no carro de Damon. O YouTube aceita e ajuda a garota a entrar no carro. E elogia novamente a garota e também entra no carro. Damon pede para a garota contar um pouco sobre a sua vida para ele, mas a mulher recusa e fala para eles irem ao shopping e assim poderem se conhecer melhor. Então Damon pede o Instagram dela novamente, mas a mulher passa seu Instagram novamente e diz que a garota poderia segui-lo de volta, pois eles iriam fazer compras. Então, o Damon pergunta por que ela voltou para conversar com ele. A mesma diz que foi pelo carro de Damon. O YouTube pergunta se ela é uma garimpeira. E a garota assume ser uma garimpeira sim. Nesse momento, o Damon pede para a garota descer do carro e fala que não sai com garimpeira de ouro. A garota começa a reclamar e até fala que o carro de Damon é alugado. Mas no fim, a garota desce do carro, vai embora e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa garota e pergunta qual o nome dela e fala que se chama Nate, mas ela não dá nem muita atenção para ele. Em seguida, ele pergunta por que ela está andando sem um guarda-chuvas, e ela então fala que ele está a incomodando. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não tem nenhuma chance. Ele pega na mão dela, mas ela fala para ele ir embora. Sendo assim, o Nate vai na direção da sua Lamborghini, e olha a cara que a mulher faz quando vê que o Nate está de nave. Na mesma hora, ela vem atrás dele e fala que vai passar seu telefone para ele. O Nate passa o telefone para ela e fala que primeiro ele quer pegar o Instagram dela. Em seguida, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa, e ela fala que não queria se molhar porque viu que ia chover daqui a pouco. Nate então pergunta para onde ela estava indo, e ela responde que só estava fazendo uma caminhada. O Nate então passa o telefone para ela novamente e fala que agora ele quer o número dela, e ela passa sem nenhuma dificuldade o seu número para ele. Em seguida, ele pergunta se ela não quer sair para tomar uma bebida e eles se conhecerem melhor, e a garota topa e aceita o convite de Nate. Ele então pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela está solteira e pergunta se ele também está solteiro. O Nate responde que sim e fala que ele não é comprometido. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o Nate fica sabendo que ela é do Brasil. E ele fala que quer ir no Brasil um dia para conhecer as culturas do país. E ela fala que ele vai gostar de lá, que tem muitas praias e tem uma cultura bem diferente daqui. Em seguida, ele fala que ela não queria conversar com ele e não deu nenhuma moral para ele no início, mas que a situação logo mudou depois que ela viu sua McLaren. Ele então pergunta se o carro dele fez tanta diferença assim para ela resolver dar uma chance para ele. E ela fala que gostou do carro e que nunca andou numa McLaren, e que gostaria de conhecê-lo e também andar em um super carro de luxo. Nessa hora, o Nate fala que ela está passando para ele vibrações que ela é uma garimpeira de ouro e que ele estava tentando conhecê-la melhor, mas agora ele fala que era melhor ela descer do carro porque ele não quer mais levá-la para sair. Ela pede para ir para casa dele e dar uma volta no carro, mas o Nate fala para ela que infelizmente ele não balança com uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro.
Ela desce do carro meio triste, mas no fim acabou sendo rejeitada por aquele que ela rejeitou. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como que ela está. Ela responde e pergunta qual o problema dele. London fala que só quer conhecê-la e pergunta qual o seu nome. Ela fala que se chama Cristal. London então fala que ela é muito linda e se apresenta para ela. Porém, a mulher fala que ele não faz o tipo dela e que ela não está afim dele. E pede para ele não insistir e fala que ele não tem nenhuma chance com ela. London então pergunta o que tem de errado com ele ou se ele é feio. Ela responde que ele está vestido de forma simples e que ele deve ser bom para outras mulheres que não têm um padrão, mas que para ela ele não faz o seu tipo. London então pergunta se eles não podem pelo menos ser amigos. Ela responde que ela não tem amizade com homens e que ela já tem que ir embora porque ele já está atrapalhando. London então fala que tudo bem e fala que vai ali na frente com ela pegar o seu carro. O youtuber pergunta se ela não pode passar o Instagram para ele. Ela fala que já disse que não e manda ele cair fora. London então caminha até o seu Corvette e abre a porta da nave. A garota, no mesmo instante, vê a burrada que ela está fazendo, pergunta se o carro é dele, vem falar com ele e já chega se apresentando. Ela então fala que eles podem sair para se conhecer melhor. O youtuber fala que ele está indo encontrar um restaurante e que ele talvez em outro dia eles possam se encontrar. Porém, a mulher insiste em falar com ele. Então London chama ela para eles conversarem dentro do carro. E ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. Dentro do carro, London começa a questionar por que ela disse que ele não tinha nenhuma chance com ela e agora ela mudou de ideia e quer sair com ele. Ela responde que não sabia que ele tinha um Corvette e que ela julgou ele mal. London fala que está óbvio que ela só quer sair com ele por causa do carro e fala que ele não quer mais sair com ela porque ele não sai com garimpeira de ouro e manda ela descer do carro. Ela começa a tentá-lo convencê-lo a sair com ela, mas ele se mantém firme e pede para ela descer e a deseja um bom dia. E ela sai e acaba sendo rejeitada.